professores de ciências, essa é mais uma das nossas formações do programa Reflexões Pedagógicas Diálogos entre a Teoria e a Prática. Eu sou a professora bióloga Leila Tatiana, sejam todos muito bem-vindos. Olá, professores, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Silmara, pedagoga e bióloga. Bem, nós vamos dar início, então, à nossa formação de ciências por meio desse programa Reflexões Pedagógicas, feito pela Secretaria Municipal de Educação aqui da cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, ok? A nossa formação, nós vamos discutir, então, sobre o ensino presencial e não presencial, ok? Bem, esses são os nossos gestores. Nós temos aqui a nossa gestora direta, que é a Mônica Inácio, que é a gerente da GEFEM, do nosso setor, e o professor Valdir Leonel, que é o superintendente da gestão das políticas educacionais. Bem, essa é a nossa equipe de ciências e nós temos novidades para vocês. Na verdade, essa é uma equipe completinha. Nós fizemos algumas alterações na equipe e agora nós juntamos o 1º ao 5º ano com o 6º ao 9º ano. Então, nós temos uma equipe com pedagogos, com biólogos, com físico, com uma química, todas as áreas que estão contempladas nos nossos referenciais curriculares, na BNCC, para que nós possamos atender de uma maneira mais integral os nossos professores de ciências da REME, ok? Então, temos a professora Cristiane Gondim, o professor Gilson da Rocha, o professor Gledson Pereira, eu, professora Leila Tatiana, e a Natália Rossini, além da professora Silmara Dorval. Nós vamos falar sobre a pauta desse vídeo, certo? Nós teremos, então, 6 etapas. A primeira etapa é a introdução sobre a nossa formação. A segunda etapa, nós vamos falar um pouquinho sobre a prática escalonada da Rede Municipal de Educação, que nós estamos praticando agora, neste momento, pós-pandemia, vamos dizer assim, né? E um próximo momento, nós vamos falar sobre as TICs, né? A tecnologia, enfim. E, além disso, sugestões de atividades do 1º ao 5º ano, depois sugestões de atividades do 6º ao 9º ano, nessa prática escalonada, e um outro momento onde nós passaremos umas informações bem importantes para os professores de ciências da nossa rede. Nós sabemos, e no final, a proposta de atividades, tá? Nós vamos explicar bem certinho para vocês. É importante lembrar que nós temos aqui professores de ciências do 6º ao 9º, os biólogos e áreas afins, né? E nós temos também os pedagogos, né? Do 1º ao 5º ano. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu acredito que vai ser muito enriquecedor e vamos para frente. Bom, primeiro nós precisamos falar sobre a nossa prática que estamos trabalhando aqui na nossa rede municipal. É a prática escalonada. É claro, você sabe, a pandemia chegou há quase 2 anos, né? E, de repente, com ela, chegou a necessidade da adaptação, da ressignificação de muitos atos diários, inclusive na educação, né? As tecnologias da informação, as TICs, por exemplo, que interligam o mundo, elas facilitaram nesse isolamento social recomendado pelas autoridades sanitárias como uma medida para que nós possamos fazer o ensino, para que nós possamos continuar trazendo os nossos alunos aos estudos, certo? Agora, parece óbvio que essa geração, que é denominada nativa digital, atualmente elas estão nas nossas escolas, né? Parece natural que ela se adapte facilmente a esse momento, a esse cenário, a essa oferta dessas modalidades de ensino presencial, não presencial, remoto, à distância, enfim, né? Agora, será que mesmo isso aconteceu?
Será que foi exatamente isso? Será que nós conseguimos atingir todos os nossos alunos? Então, nós vamos aqui discutir tudo sobre isso. Aí, nós escolhemos, então, a prática escalonada. O que é isso? É um escalonamento dos alunos em semanas, certo? A cada semana, uma sala é dividida em 2 ou até em 3 turmas, certo? Então, em cada semana, uma turma vai para a escola e a outra turma está em casa resolvendo e fazendo as atividades, certo? E depois troca. E além disso, nós temos também o ensino não presencial, certo? Que seriam aqueles pais que não deixaram seus filhos, preferiram não deixar seus filhos irem à escola, então eles estão sim recebendo as atividades, eles vão à escola e buscam os materiais, toda a aula que o professor fizer em sala e no escalonado, o aluno não presencial, ele vai poder ter acesso a esses materiais e ele também vai entregar as atividades, certo? Então, é um retorno nessa maneira para que evite as aglomerações, para você, professor, ter uma segurança nessas aulas presenciais, né? Para que você possa também ter contato com o seu aluno ter contato contigo, tá? Então, a Rede Municipal de Ensino, ela selecionou essa prática para uma retomada mais segura do ensino. Agora, é claro que nós sabemos também que os professores foram protagonistas desse ensino, né? Nós percebemos que eles foram atrás, foram em busca de muita informação, de muito curso. Nós da Secretaria organizamos diversas formações, diversos cursos sobre recursos, sobre maneiras de fazer esse ensino remoto, né? Agora, claro que a gente sabe também que houve algumas problemas, desafios encontrados no meio do caminho, certo? E nós queremos dar os parabéns a vocês, professores, por toda a dedicação, por todo o trabalho, porque de fato foi um período muito difícil, né? Nós estamos retomando aos poucos agora e nós entendemos que a dedicação dos professores é que fez a diferença. Nós realmente temos professores excelentes na nossa rede municipal de ensino e nós queremos parabenizar você, professor de ciências, por todo o teu trabalho nesse momento. É importante dizer aqui também que foram feitas algumas pesquisas relacionadas aos professores da REME, no sentido de entender e sondar a adaptação deles ao ensino remoto. E como resultado, percebemos que as condições de trabalho remoto impactaram na saúde mental dos professores. Houve muitos relatos de medo, de frustração, de ansiedade, de excesso de trabalho, de exaustão. E por isso é muito importante, nesse momento, nós olharmos para nós, para entender como foi esse impacto, certo? Para entender e perceber como é que está a sua saúde mental, a sua saúde física, se de repente a gente precisa de um auxílio psicológico mesmo, né? Para que a gente possa ir atrás desses recursos, certo? Para a gente poder readaptar a esse momento. Na própria secretaria, nós temos um setor de psicologia, né? Temos projetos como o projeto Valorização da Vida, que estão na ativa aí desde o começo da pandemia, com bastante conteúdo, lives, vídeos, formações também com os coordenadores, os diretores, toda a comunidade escolar, relacionadas à qualidade de vida, né, em todo esse período, certo? Então, nós temos certeza que não foi um período fácil, mas que você, com certeza, teve uma bagagem, um aprendizado. Nós buscamos novas formas de ensinar nesse momento e alcançar nossos alunos, e com certeza nós levaremos esse conhecimento para as nossas aulas, enriquecendo cada vez mais o processo de ensino-aprendizagem, ok? Bem, no nosso próximo slide, nós percebemos aqui algumas dificuldades e desafios. Como nós descobrimos isso? Nosso setor, a GEFEM, que é a Gerência de Ensino Fundamental e Médio, o currículo,
nós recebemos a incumbência de acompanhar aqueles alunos que estão no não presencial, ou seja, que os pais não mandaram para a escola, né? Que ainda existe essa possibilidade. Então, o que nós percebemos? Fizemos aí um atendimento online, né? Por WhatsApp, recebemos telefones, cada área, ciências, história, geografia, matemática, português, todas as áreas receberam alguns telefones para a gente fazer esse acompanhamento, dúvidas de atividades que eles tiveram. Foi uma experiência tem sido, né? Uma experiência muito boa. E aí nós percebemos que o grande gargalo e a grande dificuldade desses alunos tem sido na leitura e na interpretação, certo? E aí nós então precisamos perceber que nossos alunos, eles estavam em ensino remoto, né? Ou seja, eles estavam em casa. Alguns receberam o auxílio dos pais, outros não receberam, né? Nós sabemos dos desafios, de repente o aluno mudou para o campo, né? Abandonou a escola, nós sabemos de tudo isso. Por isso é importante nós percebermos que precisamos traçar algumas estratégias. Precisamos sentar com o nosso coordenador, o professor com o coordenador dentro da escola para traçar esse plano de ação, para a gente ter essas diferentes propostas para aumentar a qualidade da leitura e da interpretação dos nossos alunos, ok? Bom, no próximo slide, nós temos alguns pontos importantes para se trabalhar em ciências. É claro que, por exemplo, do 1º ao 5º ano, precisamos focar mais na alfabetização. Esse momento que o nosso aluno ficou em casa, de repente ele não foi alfabetizado como deveria, se estivesse na escola, certo? Então, ou às vezes foi, às vezes não foi, nós não sabemos. Então, o que um professor vai fazer? Ele vai fazer um diagnóstico, aluno por aluno, para saber qual o nível em que esse aluno está. Ok? Então é importante algumas ferramentas, algumas metodologias que eu sei você já está fazendo aí na sua sala de aula para entender em que nível esse aluno está. Então, é interessante fazer leituras em sala, formação de frases, de repente, começar com palavras, depois frases, interpretação dos textos, relatórios, né, de atividades práticas. Essas atividades práticas são muito importantes, né, dentro de ciências. E nós também entendemos que é importante demais o professor, nesse momento, fazer uma explicação bem detalhada e prévia da atividade que ele vai levar para casa num segundo momento, onde ele vai ficar uma segunda semana em casa. A primeira semana na escola, a segunda em casa. Então, ele precisa saber exatamente o que ele levará para casa para ser realizado, certo? E, além disso, a questão da interdisciplinaridade, né? Se você pega um texto científico para trabalhar, né? As palavrinhas, as frases, certo? Uma história que relata, por exemplo, o conteúdo de ciências, os animais, as plantas, certo? Pegar essa bagagem desse aluno, as experiências que eles têm, trazer para dentro da sala e ter essa comunicação aberta com os outros professores também, né? Em ciências nós temos um detalhe muito importante que são as implicações socioemocionais que estão lá nos nossos registros ali no nosso currículo, né? E nós percebemos que é importante haver essa conversa. Então, geografia está muito ligado com ciências, né? Então, ter essa conversa entre os professores para que esses conteúdos de repente se interliguem, né? Tem essa interdisciplinaridade aí, ok? Agora, no próximo slide, nós temos aqui algumas maneiras de você trabalhar com a prática escalonada, certo? Então, do 1º ao 3º ano, focamos na alfabetização, nas palavras, as histórias de ciências e nas práticas demonstrativas. Você percebe que as práticas demonstrativas, elas estão em todos os anos.
Não tem, professor de ciências, jeito de você trabalhar ciências sem demonstrar, né? Porque ciências da natureza está ao nosso redor. Se você vai trabalhar com planta, por que não levar uma folhinha, né? Se você vai trabalhar com a água, o ciclo da água, então misturas, levar as experiências, enfim, nós podemos e temos essa oportunidade de deixar a nossa disciplina bem prática, porque ciências é muito visual, você sabe disso, né? E do quarto ao quinto ano, por exemplo, você pode então trabalhar com interpretação, com os desenhos, além das práticas demonstrativas também, leituras, as frases, certo? Agora, já no sexto ao nono ano, você pode trabalhar com produção de texto, interpretação de gráficos, interpretação de imagens, né? Os relatórios das atividades que você pode pedir para ele fazer em casa ou fazer dentro da sala de aula mesmo, certo? Só que assim, nós precisamos levar em conta que, por exemplo, que está no terceiro ano hoje, lá em 2019, não é o mesmo aluno, certo? Então, o seu aluno do terceiro ano hoje é diferente do aluno que estava no terceiro ano em 2019. Certo? A gente sabe que tem aí uma defasagem, a gente entende tudo isso, por isso que é importante, a visão que ele teve de sala de aula, de escola, já está lá, 1 ano e meio atrás, certo? Então, um aluno que estava no primeiro ano, hoje ele está no terceiro. Um aluno que estava no terceiro, hoje ele está no quinto, né? Então, assim, a gente precisa levar em consideração tudo isso. Tá? Em que nível que está o meu aluno? Isso é muito importante para você conseguir atingir os seus alunos, certo? Existe essa defasagem e nós levaremos um tempo até equilibrar tudo isso, tá? É normal, tá bom? Não se cobre muito. Eu sei que você está fazendo um trabalho muito eficiente, mas é importante respeitar esse período de adaptação para que você possa fazer um trabalho leve, mas muito eficiente, ok? De forma assertiva e efetiva, para que atinja o seu aluno nas dificuldades que ele está tendo mesmo, certo? Bom, no próximo slide, nós temos aqui como trabalhar ciências, por exemplo, com o ciclo da água. Eu vou te dar um exemplo aqui. Nós temos na primeira ilustração, nós temos o ciclo da água e nós temos as palavras, né? Do ciclo da água, da questão das mudanças de estados físicos, certo? E aí nós precisamos entender qual é o nível que o meu aluno está, certo? Aqui nós temos 3 maneiras, em 3 níveis, por exemplo. Na primeira, nós temos as palavras. No segundo, na segunda figura, a ilustração aqui, nós temos as setinhas ali que ele vai ter que interpretar e ele terá que escrever quais são esses momentos aí do ciclo da água. O terceiro momento, você já entra numa discussão mais profunda. Você pode falar dos rios voadores, da importância da Amazônia, como os ventos funcionam todo esse processo, né, da formação das chuvas, do clima, enfim, a importância mesmo ecológica de uma mata, de uma floresta. Então, você já entra em algo mais profundo. Então, por isso é importante, são várias linguagens para se falar do mesmo assunto. Ok? Mas é importante você entender em qual nível o teu aluno está para que você possa trazer as atividades que sejam melhores para aquele momento, ok? E aí nós temos na próxima slide um outro exemplo, a evapotranspiração, certo? Onde essa ilustração aí mostra muito bem a água, como é que funciona tudo isso, certo? São imagens. No próximo slide, nós temos algumas tirinhas, né? Inclusive, nós trabalhamos muito com tirinhas nos cadernos, cadernos complementares ou cadernos produzidos pela equipe da CEMED. Nós trabalhamos muito com as tirinhas, certo? Aqui nós temos 3 tipos de tirinhas também sobre esse mesmo assunto. Então, você pode... Inclusive, nós temos até um vídeo gravado, uma formação só sobre tirinhas no nosso canal do YouTube. Também nós vamos falar mais para frente, tá?
Então, são maneiras de você trabalhar o ciclo da água diferentes, certo? Por exemplo, no próximo slide, nós temos revistas de divulgação científica, também sobre o tema água. Então, você pode pedir para o aluno ler na sala de aula, para ele interpretar aquilo que ele leu. Será que ele está ouvindo, entendendo o que ele está lendo, certo? Então, são diferentes metodologias para se trabalhar com os nossos alunos, certo? Aqui, nós pegamos a revista de divulgação científica Ciência Hoje, tem a Super Interessante, tem diversas outras, é claro, a gente precisa de fontes seguras, certo? Para a gente pegar materiais realmente idôneos, tá? Então, você pode perceber que são várias metodologias para você trabalhar com seu aluno com um tema. Aí vai de você. Eu sei que cada professor é autodidata, né? A gente aprende sozinho, a gente vai em busca das fontes seguras e é importante mesmo a gente perceber com qual material. Aqui são apenas algumas sugestões para você buscar, para você trabalhar com o seu aluno, ok? Então, agora eu passo a palavra para a nossa professora, a Silmara, que ela vai trabalhar um pouquinho com vocês sobre a tecnologia. Dando continuidade, então, à nossa formação, no próximo slide, por favor. Quando a gente observa essa imagem, parece que eu estou me vendo no início da nossa pandemia, né? Nós tivemos que sair do ensino presencial, onde a gente tinha contato com os nossos alunos, tivemos que vir para o ensino remoto, tivemos que aprender, tivemos que correr atrás, tivemos que pesquisar novos aplicativos, como que nós poderíamos dar continuidade ao ensino dos nossos alunos que se encontravam em casa, né? Então, foi um aprendizado de casa para casa. Então, a gente precisou adaptar, nós precisamos nos reinventarmos, tá? Então, essa imagem aí, ela mostra quem fomos nós no início, né? Então, e ela mostra as TICs e as TEDx, que nós precisamos utilizar, que creio eu que daqui para frente vai ser cada vez mais usada. Não que elas não fossem mais usadas, né? Que elas não fossem usadas antigamente, mas agora ela está sendo usada de uma forma bem mais ampla, né? Então, no próximo slide, eu vou estar falando para vocês o que significa, né? Afinal, o que significa as TEDx? Olha a imagem novamente. Os alunos utilizando o smartphone, o celular em sala de aula, nós temos ali, em vez de uma lousa, né, ou um quadro que nós escrevemos com giz, nós temos uma lousa digital. O que seria isso? O que precisa, então? As TEDx são tecnologias digitais da informação e da comunicação. A internet é a principal TEDx que a gente tem, né? Através dessa internet, a gente tem amplitude de usos. A gente consegue utilizar na parte da educação em tudo, praticamente. A gente consegue trazer, através da tecnologia, através dessas TEDx, a atenção maior dos nossos alunos. Transformar aquele conteúdo que ficávamos lá nos livros didáticos, no quadro, né? Passando aquele contato que a gente tinha, o tradicional, a gente passou para a era digital, a gente passou para o uso da tecnologia. E o que aconteceu com isso? Os nossos alunos, eles estão trabalhando, eles estão adquirindo esses conteúdos, esses conhecimentos, através do que eles mais gostam de fazer, que são o uso da tecnologia. Os nossos alunos passaram a ser protagonistas do conhecimento. Óbvio, lembrando sempre que nós, como professores, nós temos que dar o direcionamento para esse aluno. Nós temos que fazer com que ele chegue no caminho de procurar o conhecimento, as informações. Próximo, por favor. Aqui a gente vai falar, então, das TICs, né? As TICs são tecnologias da informação e da comunicação. Pela própria imagem, ela já diz, a gente tem lá o uso do jornal, a gente tem uma televisão e um rádio mais antigo. Antigamente, as informações e a comunicação chegava para nós dessa forma. A gente não tinha a era digital. Não que não seja
a gente não tem a união das TICs e da TEDx. A gente tem isso hoje, porque existem casos ainda que não têm o uso da internet. Vamos supor, numa área mais rural, numa fazenda, tem casos ainda que a televisão é dessa forma, que o rádio é dessa forma, e a informação chega para eles dessa forma, tá bom? Próximo. Pesquisando em alguns artigos, nós encontramos esses dois autores aí, que eu achei bastante interessante a fala deles. Eles dizem que é preciso utilizar as novas tecnologias como espaço de produção de conhecimento, e não apenas formarmos consumidores da informação. Mais uma vez, eu falo, nós precisamos dar direcionamento para que esses alunos possam produzir o conhecimento. Próximo, por favor. Como sugestão, então, de atividade nesse ensino aí, remoto, né, do 1º ao 5º, a gente trouxe uma habilidade do 4º ano, que se encontra lá na temática matéria e energia. Essa habilidade, então, ela fala sobre identificar misturas na vida diária, com base em suas propriedades físicas observáveis, reconhecendo a sua composição. Próximo. Aqui a gente tem, então, um plano de aula sintetizado, né? Onde aparece ali o nome de uma escola, a turma, quem é o professor, qual é esse componente curricular, nesse caso aqui a gente vai estar trabalhando com química, aparece ali as semanas que vai ser trabalhada, a quantidade de aula, a habilidade, que a gente já falou no slide anterior, e aqui a gente sugeriu recursos, tá? Que é o uso do livro didático, que esse aluno tem, o caderno complementar, que a gente disponibiliza pela CEMED. A gente também tem essas atividades práticas, são aquelas atividades demonstrativas que a professora Leila falou, né? Nós precisamos demonstrar aos nossos alunos para que eles consigam assimilar mais o conteúdo. Lembrando que os anos iniciais, eles são completamente, eles precisam visualizar, eles são visuais, tá? Então, eu coloquei aí também celular e notebook para gravação de vídeos. Professores, infelizmente, a gente precisa explicar esses conteúdos enquanto química, enquanto física, que traz até um certo incômodo ao falar. Aí como que eu vou conseguir explicar isso, sendo que eu não sou formada na área, mas quero deixar vocês bem tranquilos que se vocês conseguirem trabalhar com o uso das práticas em sala de aula, vocês vão conseguir trazer esses alunos e mostrar esse conteúdo de uma forma mais leve, de uma forma mais divertida, e eles vão, né, nos dar uma devolutiva muito melhor, tá? Então, e aí a gente tem também o Data Show, para vocês estarem projetando em sala de aula vídeo, imagens, para que esses alunos possam estar visualizando e entender melhor o conteúdo, tá? Próximo. Nós passamos para esse outro slide aqui, para não ficar muito pesado lá, muito poluído, né? Então, a gente colocou para essa parte para a gente explicar melhor, tá? Então, os alunos no regime presencial escalonado, como a Leila já explicou, a gente dividiu em semanas aí. Como que nós vamos iniciar, então, as aulas para esse aluno presencial? Nós vamos iniciar problematizando. Nós vamos iniciar perguntando, questionando esse aluno se ele sabe o que é química, ou se ele já viu algum tipo de mistura. A gente pode citar aí um bolo de chocolate, até a gente colocou como exemplo aí. Quem nunca viu fazer um bolo de chocolate, né? A gente pode estar, a professora pode estar filmando em casa, fazendo esse bolo, ou até mesmo levando uma imagem e projetando através do Data Show, para que esses alunos possam ver. E assim ela começar a questionar, assim ela começar a problematização, tá? Além disso, de problematizar, nós vamos fazer o quê? Explicar e demonstrar. Como a gente está trabalhando com química, né? Como a gente está trabalhando com misturas, o visual dará um melhor entendimento, tá? Então, a gente colocou aí como sugestão a água, o sal, a água e o óleo e o bolo de chocolate. Isso em sala de aula. Esse aluno está em sala de aula, esse aluno está em contato com o professor.
qual que vai ser a devolutiva desse aluno enquanto o entendimento que ele teve durante essa aula? Ele vai nos devolver através de relatórios com desenhos. Lembrando que aí é o 4º ano, eles teve ensino remoto, praticamente é o 2º ano. Como eles gostam de desenhar e eles trabalham com o visual, então um relatório com desenho. O desenho vai mostrar o que ele conseguiu entender, tá? Então, esses alunos estão em sala de aula essa semana. A próxima semana, eles estarão em casa, né? Qual que é a proposta para esses alunos? Então, eles vão fazer leitura do livro didático, eles vão fazer leitura do caderno complementar, que é disponibilizado pela CEMED, eles vão fazer o que mais? As atividades desse livro didático e as atividades do caderno complementar. Essa vai ser a devolutiva desses alunos que foram para casa. Por que a gente está batendo bastante nessa tecla de leitura? Porque a leitura, ela é algo que constrói conhecimento, é algo muito importante. Quando a gente fala no ensino de ciências, não são aqueles textos somente de português. A gente precisa de textos informativos que tragam conceitos para essas crianças, que aproximem esses alunos dos conceitos que é da nossa área, a nossa área de ciência. Além de a gente conseguir organizar, sintetizar e ampliar essas informações para os alunos. Quando eles chegarem lá naquela explicação demonstrativa, eles vão ter na cabecinha deles, eu já li isso em algum lugar. Isso já foi falado, né? De novo, frisando que isso a gente fez um levantamento enquanto equipe de ciências, através do atendimento online, que a gente vem fazendo os atendimentos de tirar dúvidas de ciências. A grande maioria dos alunos, eles não conseguem ter a interpretação de texto. Eles não conseguem entender o que aquela questão, o que aquele exercício está pedindo. Muitas vezes esse exercício, ele vem acompanhado antes de um texto. Eles não conseguem fazer leitura, eles não conseguem ter entendimento do que está sendo pedido. Por isso que a gente deve retomar a leitura sempre que possível. A gente não tem que simplesmente, eu tenho habilidade para seguir, eu tenho o planejamento. Nós precisamos, nesse momento que estamos passando, de readaptação, de entrarmos novamente no ensino presencial, mas a gente tem que ter em mente que a gente precisa retomar esses conteúdos, essas formas com os alunos. A gente precisa voltar com leituras. Principalmente na nossa área de ciências, a gente precisa que seja colocado para esses alunos, desde os anos iniciais, pequenos textos que fala sobre o científico, que fala sobre o tecnológico, para que a gente consiga trazer, aproximar esses alunos numa realidade que é a nossa, de textos científicos, de textos tecnológicos. Tá bom? Então, a devolutiva desses alunos que estarão em casa será as atividades, tanto do livro didático, quanto dos nossos cadernos complementares, ok? Então, a gente disponibilizou aí como sugestão, até mesmo como sugestão aí a gente deixou para vocês até as páginas onde eles se encontram, tá? Agora, esses alunos que não têm contato com o professor, que eles estão no regime não presencial, que eles não puderam voltar para a sala de aula, a gente tem que parar para analisar também que muitos possuem alguma comorbidade. Muitos têm os pais também que não podem estar levando os filhos. A gente também precisa pensar que a vacinação veio com os alunos até 12 anos somente, né? Então, os pequenos ainda não têm. Então, a grande maioria está retornando aos poucos para a escola. Mas e esses alunos, como que eles vão ficar? A gente tem que pensar que eles são anos iniciais, que eles precisam de um contato. Por isso que lá no início desse plano de aula, eu coloquei lá o celular, eu coloquei o notebook para gravações de vídeo. Por que não gravar a aula que está sendo passada para esse aluno que está no presencial? Por que não gravar essa aula? Para que o aluno que esteja em casa, no não presencial, ele possa sentir
a atenção daquele professor por ele possa conseguir tirar as suas dúvidas também, através de vídeos, né? Então, assim, como nós estamos hoje, passando nessa transição novamente remoto e presencial, a gente precisa ter diversas metodologias junto com a gente. A gente precisa pensar no nosso aluno. Por que ele não voltou? A gente sabe também que muitos deles não têm o uso da internet, dessa TDIC tão importante. Mas a gente precisa ter uma forma de que isso chegue até esse aluno que esteja em casa. E por isso que a gente está dando essa sugestão de gravações de vídeos. Grava o vídeo, põe nas redes sociais da sua escola, seja em blog, seja no Facebook, dá um jeito com que isso chegue a esse aluno que se encontra em casa, tá? Então, o que esses alunos vão fazer? Eles vão assistir o vídeo sobre esse assunto, ou, melhor ainda, se fosse o vídeo da própria professora, gravando em sala de aula aquilo que ela está demonstrando e explicando para os alunos que estão lá. E transmitir para esses alunos que estão em casa. Então, vai ser, eles vão assistir os vídeos, eles vão fazer as leituras, tanto do caderno complementar como dos livros didáticos, e eles vão fazer o que mais? As atividades. Essa será a devolutiva deles. A devolutiva, então, em cima do vídeo, é o relatório com desenhos, são as atividades e são as leituras, né? A gente precisa lembrar sempre que todos os alunos, seja ele do ensino presencial, assim como o não presencial, eles precisam ser avaliados, tá? Então, a gente precisa fazer algo mas assim que a gente não sejamos tão mecânicos. Porque está lá em casa, ele não precisa aprender esse atendimento online da CEMED que vai dar suporte para ele. Não, a gente não pode pensar dessa forma. A gente tem que pensar que eles também estão reaprendendo, assim como nós, professores, tivemos que correr atrás. Vamos pensar um pouquinho mais, vamos nos dar as mãos para que a gente consiga levar esse ensino de qualidade para todos os nossos alunos, tá bom? Próximo, por favor. Então, aqui a gente trouxe alguns tipos de misturas aí, né? Algumas imagens. Mas antes da gente iniciar, a gente precisa saber os conceitos, para a gente poder explicar. O que é uma mistura? Né? Existem tipos de mistura? As misturas, qual é o conceito de misturas? São duas ou mais substâncias que se misturam, né? Então, seria isso o conceito. Tem conceitos mais aprofundados, mas lembrando que é um quarto aninho, né? Vocês precisam não só falar, mas estar demonstrando para esses alunos, por isso das práticas demonstrativas, tá? Então, aí, a primeira imagem, a gente tem aí um óleo e água. Para a gente chegar nessa divisão, existem dois tipos de misturas. A gente tem as misturas homogêneas, que são aquelas misturas que as substâncias, existem misturas de substâncias, porém a gente não consegue visualizar que tem mais de uma fase. Ou seja, você vai bater o olho e você vai olhar, só tem uma fase ali, que é tudo igual, tá? E as misturas heterogêneas, que são aquelas misturas que a gente já consegue visualizar. A primeira ali, óleo e água. A gente já vê que ela possui separações. Ela possui ali duas fases. A primeira fase está o óleo, que ficou na parte superficial, e a água logo abaixo. Isso seria uma mistura heterogênea. Na de baixo, a gente tem ali uma quantidade pequena de sal, a gente tem um copo d'água. Ao misturarmos esse sal nesse copo d'água, nós vamos observar uma única fase. Esse sal vai ser dissolvido, porque ele é uma pequena quantidade de sal. Então, a gente vai conseguir enxergar uma única fase. Isso daí já seria, esse exemplo já seria mistura homogênea. Partindo para a parte gostosa aí, né, dessa imagem aí, esse bolo. Esse bolo, ele é feito de vários ingredientes, né? Esses ingredientes vão ser misturados, vai se levar ao fogo, e quando batermos o olho, nós vamos falar assim, é uma mistura o quê? É uma mistura homogênea? Não, mistura heterogênea, tá? Temos ali
o álcool 70. Esse álcool 70, ao visualizarmos, ele tem uma única fase. Ele é todo transparente. Se a gente parar e olhar, se a gente pegar o vidrinho do álcool, a gente vai estar vendo, a gente não vai estar conseguindo diferenciar essas fases. Então, é uma mistura homogênea, tá bom? Próximo. Atenção. Por que nós colocamos bem grande essa atenção aí? O leite. Se pegarmos um copo de leite, ao visualizarmos, nós vamos ver uma única fase, né? A gente vai ver lá só o copo de leite, a gente não vai ver nenhum tipo de separação. É onde ocorrem muitos erros, onde ocorrem muitas explicações erradas. Então, esse leite, ele é uma mistura homogênea ou ele é uma mistura heterogênea? Ao levarmos para fazer uma análise laboratorial e utilizarmos o microscópio, nós conseguiremos ver do que o leite é composto. Ele é composto por água, ele é composto por gordura, proteínas, entre outros. Então, o leite, o que seria esse leite? Se a gente consegue visualizar mais de uma mistura, mais de uma, vamos dizer, fase, o que seria esse leite, então? Ele é uma mistura homogênea ou ele é uma mistura heterogênea? Próximo, por favor. Ele é uma mistura heterogênea, porque nós conseguimos, através do uso do microscópio, visualizar do que esse leite é composto, tá? Então, a gente colocou como atenção o que é o correto. A química precisa andar, precisamos explicar as ciências com ênfase em química corretamente, tá? Não tem nada muito dificultoso, não tem nada dificultoso. É ensinarmos o que é o correto. As ciências, o microscópio é uma ciência. A gente precisa sempre utilizar, quando para a gente fazer análise de algo, a gente precisa desse equipamento. Então, através desse equipamento, nos demonstra que o leite é o quê? Então, uma mistura heterogênea. Próximo, por favor. A mesma questão aparece com o sangue. Quando está sendo coletado o sangue, e a gente está olhando lá, né, sendo coletado, pelo menos, eu fico olhando. Tem gente que não pode nem ver sangue, né? Ou nesses tubetes mesmo, que a gente exemplificou, e a gente vai estar visualizando que sangue é tudo vermelho. A gente não vê nada de diferente. Mas, para fazermos análise laboratorial, para fazermos exames, nós precisamos o quê? Levar esse sangue para o microscópio novamente. E através do microscópio a gente consegue ver os componentes desse sangue, tá? Então ele já se torna também uma mistura heterogênea. O sangue também, ele passa por uma centrifugação. Lá quando a gente vai fazer a doação de sangue, tem muitas pessoas que precisam só do plasma. E através dessa separação, dessa centrifugação, esse sangue ainda é separado na parte líquida e a parte sólida. A parte líquida seria quem? O plasma. E a parte sólida, os glóbulos e plaquetas, tá? Então, mistura heterogênea no caso do sangue e no caso do leite, tá bom? Próximo. Aí nós trouxemos, então, sugestões de jogos online, né? Eu peguei essas sugestões aí no WordWall, que é um site bem bacana, fiquei bastante interessada, até joguei bastante aí. Então, o que vai acontecer com isso daí? Depois que a professora explicar esses conceitos, dar essa aula sobre misturas homogêneas e heterogêneas, ela pode sugerir que o aluno que tenha o uso da internet, ele possa vir jogar. Ela pode fazer também o quê? Filmar essa aula, né, em casa mesmo, e levar para dentro da sala de aula e fazer um quiz com seus alunos. Exemplo, Eduarda, responde a primeira para mim. Ela mesma vai passando para interagir com a turma. E esse mesmo vídeo que ela fez, ela pode estar mandando para quem? Para os alunos que se encontram em casa, tá? Então, essa é uma sugestão, é um quiz, perguntas e respostas, que o aluno vai iniciar, no começar, e ele vai dando, são 10 perguntas. Na primeira pergunta ali, sobre o ar atmosférico, ele dá a imagem, ele mostra, né, para visualizar e para responder. São 3 alternativas ali, A, B e C. Ele respondendo, essa questão já vai dar se ele respondeu certo ou se ele respondeu errado, tá? Próximo.
Esse é um outro jogo também que se chama Abra a Caixa, onde o aluno vai clicar no número que ele escolheu do 1 ao 10. Ao clicar, vai aparecer o quê? Um presente, como se fosse um presente. Abriu a caixa. Essa caixa aberta vai aparecer uma pergunta, onde esse aluno ele vai visualizar, ele vai ler o que está escrito ali na pergunta e ele vai responder se é verdadeiro ou se é falso. Também ele terá a opção de ver o acerto ou o erro. Professora, nem todos os alunos têm uso da internet. Sabemos disso. Também sabemos disso. Por isso que foi uma sugestão da professora estar trabalhando em vídeos. A gente também tem que ter o impresso para esses alunos que se encontram em casa. Não somente para quem está em casa, mas para todos. Mas o digital, a era digital, chama muito mais atenção. Se essa professora fizer, então, esse vídeo, ou o professor fizer o vídeo, ele vai estar levando a esse aluno o meio tecnológico e um modo mais fácil desse aluno estar aprendendo. Pode ter certeza que a devolutiva desses alunos serão muito melhores. Tá bom? Deixo aqui para vocês, então, novamente aí, agradeço por vocês, professores de ciências, pedagogos, então essa aula foi exclusiva, essa sugestão foi exclusiva dos professores do 1º ao 5º ano, exclusividade para o 4º ano como sugestão, não que os outros anos do 1º ao 5º, eles não possam estar fazendo também, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, então, a gente está lá para ajudar vocês. Então, passo a palavra novamente para a professora Leila. Bem, então agora eu vou dar uma sugestão de trabalhar um plano de aula para uma determinada série, um 9º ano, por exemplo, ok? Agora sugestão para o pessoal do 6º ao 9º, ok? Então vamos lá. Vamos escolher uma habilidade, no caso a habilidade 5 do 9º ano, que seria investigar os principais mecanismos envolvidos na transmissão e recepção de imagem e som que revolucionaram os sistemas da comunicação humana. Então, você já está aí na unidade 7 do livro Araribá Mais Ciências, né? Que os alunos têm. Você já trabalhou ondas, luz, som, você já falou de ondas eletromagnéticas, e aí você pode usar, por exemplo, o assunto das tecnologias, da internet, o uso do celular, que é algo que de fato interfere diretamente na vida dele, cotidiana, certo? No próximo slide, nós temos aí esse plano de aula. Então, você pode perceber que existem os quadrinhos que você vai preencher aí, né? Você já está fazendo isso. E aqui nós temos a habilidade, né, do lado esquerdo ali, e os recursos que serão utilizados. Então, o livro didático, o caderno de atividades, e algumas atividades práticas extras. Essa é uma sugestão bem simples mesmo, para você poder só entender aí. Bom, aí nós temos as estratégias didáticas. Temos os alunos do presencial escalonado e temos os alunos do regime não presencial, certo? Então, para o pessoal da primeira semana, né, dependendo da divisão de cada escola, né, tem escola que dividiu uma sala até 3, enfim. Então, você vai planejar por 3 semanas. Vamos começar, então, a falar sobre a questão da tecnologia. A professora vai explicar alguma coisa. Você pode problematizar, né? Perguntar algumas coisas. Sempre começar com algum questionamento para fazer eles pensarem, para introduzir o assunto, né? Isso é bastante interessante. E aí a professora pode pedir uma leitura, né? Para que o aluno desenvolva também a leitura dentro da sala, e a gente sabe que são 45 minutos, né? É muito rápido, numa semana é muito pouco tempo, né? Para a gente poder alcançar esse aluno aí. Então, é importante você sempre retomar algumas coisas, né? A gente sabe que às vezes você planeja uma coisa e não deu tempo, porque depende do andamento da turma, como eles respondem. Tem turma que você vai, é tranquilo,
tranquilo, né? Agora, tem turmas que a gente sabe, elas são mais devagares, alguns outros desafios, né? Então, depende aí, às vezes a gente faz um planejamento e tem que replanejar para poder adequar aí o ritmo da turma, certo? Então, nesse caso, a professora iria problematizar, fazer uma leitura pequenininha ali e explicar o conteúdo a respeito das ondas, né, das ondas eletromagnéticas, enfim. E observar que é importante detalhar as orientações das atividades de casa, certo? Nesse caso, para o pessoal que está em casa, né, nessa segunda semana, ela vai, então, sugerir a leitura do livro, a realização de um experimento, que nós já vamos falar sobre ele agora. E, além disso, há um relatório que você vai pedir aí que tem algumas atividades sobre o experimento, tá? Então, como que você vai avaliar os alunos que estão na escola? Você pode pedir ali uma lista das tecnologias antigas, das tecnologias atuais, como era o sistema antes, né? O rádio, o telefone, como isso funcionava, ou para ele fazer uma pesquisa com os avós, com os pais. E hoje em dia, né, você pode falar com alguém que está lá do outro lado do mundo, enfim, você vai falar sobre as tecnologias, você vai falar sobre essas questões de comunicação como pede habilidade, certo? Como seria a sua vida sem o celular hoje, certo? Porque o celular ganhou tanta importância na nossa vida, para ele poder imaginar como é que seria sem o celular, como que a gente vivia antes dessa tecnologia, até que ponto essas exposições demais podem ou não influenciar a vida de uma pessoa, certo? Enfim, são coisas do cotidiano do aluno, tá? E aí, por exemplo, você pode, então, para os alunos que estão no regime não presencial, você pode enviar um vídeo feito por você mesmo, ou até um vídeo do YouTube, ou até um vídeo da TV Remy, né? Que nós gravamos vários vídeos, inclusive quero fazer aqui um adendo, professor, você professora que gostaria de participar de uma aula na TV Remy, você está super convidado, convidada, tá? É só entrar em contato com a gente para que você possa gravar, levar algum experimento, alguma coisa, porque isso também tem um certificado, tem umas horas, tem também o seu trabalho vai perpetuar e vai ficar nas redes ali, certo? Então, a gente quer investir em você, a gente tem todo um preparo, né? A questão dos slides, de como você... E é uma experiência também, né? Então, fecha parênteses aí. Bom, então, você pode, então, indicar um vídeo, né? A leitura do texto ali, daquelas páginas, e fazer as atividades, né? No caso aqui, a gente pôs as páginas... direitinho para você poder observar, né? Na página 170 e 171. E aí você pode falar para o aluno também que está em casa fazer o experimento e fazer o relatório, certo? Então perceba que o aluno que está em casa, ele faz todas as atividades que os outros também fazem, ok? Porque ele precisa ser avaliado também. Bom, nesse próximo slide aqui, a gente pode perceber de uma forma mais clara, né? Tudo isso que eu já falei, como ele vai ser avaliado e quais as metodologias que os professores vão utilizar ali para cada turma. E aí, no próximo slide, nós temos a atividade prática. Eu não sei se você já sabe que nós temos um blog de ciências do sexto ao nono ano, e esse blog é recheado de materiais, de vídeos, de livros, de indicações, de sites. Esse blog ele foi construído pela equipe de ciências há muitos anos atrás, e a gente vem alimentando, né? Semana após semana a gente põe alguma coisa nova lá. Então acompanha, deixa isso salvo aí nos seus favoritos para você toda semana dar uma olhadinha lá, porque lá tem uma aba sobre os cadernos de práticas de laboratório de ciências, feitos, inclusive, elaborado pelos nossos professores da rede municipal de laboratório de ciências, certo? Então, os professores fizeram essas atividades, nós organizamos esses cadernos e eles estão disponíveis para que você possa utilizar, desde lá da educação infantil até o nono ano,
ok? Temos cadernos de atividades práticas para todas as turmas, certo? Então, dá uma pesquisada nesse material, de repente tem algo lá que dá para você já trabalhar esse bimestre, tá bom? Lá no blog de ciências, tá bom? Se você colocar lá blog ciências, sexto ao nono, CEMED Campo Grande, você vai encontrar. Bom, e como que é essa atividade prática? É a experiência gaiola de Faraday, que é, na verdade, uma experiência com 2 celulares, onde o aluno testa, vê se estão funcionando, depois ele coloca um plástico nesses celulares para explicar sobre ondas eletromagnéticas, ondas mecânicas, quais são as diferenças, né? E num segundo momento, além do plástico, coloca-se uma capa, um envolto de papel alumínio, certo? Para bloquear os sinais, enfim, aí você vai poder trabalhar, por exemplo, sobre a questão do bloqueio, né, do sinal direitinho. Então, é uma experiência bem interessante. Você pode falar sobre o conceito de blindagem eletrostática, né, que existem alguns materiais, alguns aparelhos que a gente usa no nosso dia a dia mesmo, que existem essas tecnologias, né, para poder a gente não ter esses bloqueios, né, enfim, a ausência de sinais, enfim. Então, quer dizer, é uma forma de você fazer o aluno fazer um experimento que ele tem acesso, ele pode trabalhar com isso numa boa, e ali tem algumas atividades também, onde ele vai colocar o que é uma onda eletrostática, uma onda magnética, enfim. Tá bom? Então, é só uma atividade aqui que a gente deu um exemplo para que você possa entender que existe todo esse material para você buscar, tá? Bom, então nós demos exemplos de atividades práticas, tanto do 1º ao 5º quanto do 6º ao 9º. Agora, no nosso próximo slide, nós temos algumas informações muito importantes para passar para vocês, certo? No próximo slide, nós precisamos falar sobre a dinâmica do que acontece no 9º ano especificamente, né? A gente sabe que tem muitos professores novos entrando na REME, então, de repente, a gente não teve esse momento presencial, né, da equipe de ciências com os professores, a gente está fazendo tudo online e, de repente, passou batido aí. Mas é só uma questão de relembrar que o 9º ano, ele é diferente dos outros anos, porque ele tem 2 frentes. A frente com ênfase em química e a frente com ênfase em física. Em ênfase em química, nós vamos trabalhar o eixo vida e evolução, pois são 3 eixos que têm ciências em todos os anos, do 1º ao 9º ano, certo? E ênfase em física, nós vamos trabalhar Terra e Universo, que é astronomia, e matéria e energia. Sim, matéria e energia também tem química, a gente sabe disso. A gente tem física e tem química também, mas, de uma certa forma, nós tivemos que fazer essa separação a título mesmo só de organização, né? Então, para você ficar bem claro na sua cabeça, você é professor do 9º ano, pegou a frente de química, trabalha a biologia, a vida e a evolução. Pegou a frente de física, trabalha a Terra e Universo e matéria e energia, tá bom? Só para esclarecer mesmo aí. Um outro recado muito importante que nós precisamos dar aqui, no próximo slide nós temos aqui, é a nossa avaliação externa. Sim, estamos no ano de 2021 e conforme uma programação de muitos e muitos anos, este é um ano de avaliação externa, que é o próprio MEC, né, Ministério da Educação Federal, que estabelece essas provas, essas avaliações. Né? Nós teremos um Sistema de Avaliação da Educação Básica 2021. Bom, essas provas se realizarão em 8 de novembro até 10 de dezembro, lá para o final do ano, certo? Então, se você é professor do 5º ano ou do 9º ano, é importante, de ciências, é importante você preparar esse aluno para essa avaliação.
ok? De uma forma, eu sei, né? Nós estamos tentando resgatar conteúdo, assunto, a gente entende tudo isso. Mas é importante você saber que, além do quinto e nono ano, o terceiro ano do ensino médio também vai fazer essa avaliação, nós temos uma prova amostral de ciências da natureza e uma de ciências humanas, que cai história e geografia, certo? Então, nós deixamos aqui para vocês os links mais importantes para você se inteirar dessa prova, tá? Dessa avaliação. Nós deixamos a portaria, o site do INEP, né? E fizemos um link exclusivamente para você, professor, professora, para que você possa, de repente, ter todos esses materiais juntos em um único lugar, tá? É um drive na nossa nuvem ali do e-mail, onde nós colocamos diversos materiais, onde você pode também se inteirar dessa avaliação externa, tá? Que é o bit.ly/Saeb Ciências, ok? E aí, no nosso próximo slide, nós percebemos aqui, ó, como que eles medem, o que eles medem, o que eles querem saber nessa avaliação. É uma avaliação que é amostral, tá? Nós não sabemos se todas as escolas vão fazer ou não, isso é na hora, né? Mas é importante a gente já saber que isso pode acontecer na nossa escola com a nossa turma. E o que eles medem? Eles medem o letramento científico. Se esses estudantes se são capazes, né, de entender esses conhecimentos químicos, os processos, as práticas e procedimentos científicos produzidos aí ao longo da história, né? Porque, na verdade, foram definidas desde lá da BNCC, ok? Bom, e aí a estrutura dessa prova, ela tem eixos de conhecimento, que são os 3 que nós já falamos, matéria, energia, vida, evolução e terra e universo, e temos os eixos cognitivos A, B e C. O que é isso, Tati? Na verdade, o eixo A é o mais elementar, onde prevalecem as operações cognitivas envolvidas a partir da nomeação, da observação, dos objetos, dos fenômenos, né? Do mundo natural, do mundo transformado, enfim. Então, é algo mais superficial, vamos dizer assim, certo? No eixo cognitivo B é um pouquinho mais aprofundado. Então, privilegia aspectos associados às hierarquias, às relações que se estabelecem entre os fenômenos, certo? Então, demanda uma explicação de padrão, demanda uma interpretação melhor, uma seleção de informação científica apresentada ali, tá? Então, é importante a gente entender cada um desses eixos cognitivos para a gente perceber a diferença. Agora, no eixo C, é a apropriação do universo científico, oportunizando aí uma demonstração da capacidade crítica desse aluno, criativa, para fazer deduções, para fazer interferências, para justificar as suas próprias decisões, para avaliar, para selecionar propostas de soluções, de métodos, de maneiras de resolver problemas socioambientais, tecnológicos, de saúde coletiva, enfim. Então, os eixos cognitivos, eles são avaliados aí de acordo com esse padrão que nós estamos falando. Aqui no nosso próximo slide, tem algo bem prático para você entender melhor, tá? Então, vamos supor que nós pegamos aqui a habilidade 10 do 7º ano, né? Vamos dizer aqui, aumentar a importância da vacinação. Isso aqui é um exemplo aleatório, tá? Só para você entender o que é o A, o B e o C. Então, tá no eixo vida e evolução, aumentar a importância da vacinação para a saúde pública, com base em informações sobre a maneira como a vacina atua no organismo e o papel histórico da vacinação para a manutenção da saúde individual e coletiva para a erradicação de doenças. Então, vamos dizer, no eixo A, seria o eixo cognitivo A, reconhecer como as vacinas atuam no organismo, entender esse processo, nomear, né, saber o que é anticorpo, o sangue, essas coisas mais elementares. No eixo B, você já vai compreender a relação entre a vacina, da saúde individual e coletiva, você já está fazendo uma relação aí. E no eixo C,
existe essa habilidade aí, ó, propor ou avaliar propostas pertinentes de ações, estratégias e políticas públicas destinadas à prevenção e manutenção da saúde. Entende como é mais complexo? Aqui no próximo slide, nós podemos perceber os verbos, né? Então, os verbos são os seguintes, percebemos que no eixo cognitivo A é identificar, é reconhecer, é listar, certo? No eixo cognitivo B é classificar, comparar, caracterizar, explicar, diferenciar, apontar semelhanças e diferenças, tá? E no eixo C, avaliar propostas, determinar, justificar, propor, certo? E aqui nessa tabela a gente percebe que há uma predominância do eixo cognitivo B, se você perceber ali, tá? 48% da prova será baseada nesse eixo cognitivo aí, tá? Outra coisa que a gente percebe também é que há uma proporcionalidade entre os eixos do conhecimento, tá? Então, terão questões de matéria e energia, vida, evolução e terra e universo de maneira proporcional, 32%, 36%, tá ok? Se você tiver dúvida, quiser alguma explicação melhor, a gente está à disposição lá na GFEM para te atender. A gente tem todo esse material dentro do nossa nuvenzinha lá, do nosso link, para você poder tirar suas dúvidas, tá? Nesse próximo slide, nós percebemos uma outra ferramenta que nós não podemos deixar de falar, que é o caderno complementar, que foi feito com muito carinho para vocês utilizarem. É claro que se vocês já estão em sala, já estão com presencial, já estão com a sua dinâmica, né? Retomando aí a dinâmica na sala de aula, esse caderno ele vem para só complementar o teu trabalho. Não é mais o caderno base, né? Como era quando ele estava no remoto. Então, ele tem contemplado o terceiro e o quarto bimestre, 10 questões para cada bimestre, tá? De ciências, e segue a sequência do nosso referencial curricular circunstancial. Nesse momento aqui no final, é matéria e energia, certo? Então, a gente está contemplando essa sequência, que também foi definida nas formações, nas formações onde nós escrevemos o referencial curricular, né, para o professor começar pelo macro e ir para o micro. Então, começa pela astronomia, terra e universo, depois você trabalha a vida, né? A vida e evolução ali, toda a biologia, segundo, terceiro bimestre, e no último bimestre, né? De acordo com o andamento da sua turma, você aí vai trabalhar a matéria e energia, certo? Para que você possa ter uma sequência, o aluno se mudar de escola também ele consegue acompanhar, ok? Então, isso foi definido entre os professores mesmo de ciências, para que possa haver aí um padrão e uma maneira de se trabalhar uniforme para todos os professores, tá? Outra coisa importante que eu preciso falar aqui para vocês é sobre o banco de questões. Você sabia que você pode contribuir para o nosso banco de questões? Sim. Se você tem alguma questão autoral, alguma atividade bem elaborada que você sente orgulho de ter realizado, você pode colocar essa questão no nosso banco de questão. É só você entrar ali no bit.ly/banco de questões, você pode escolher lá a turma, qual habilidade, lá nós temos todas as habilidades que estão contempladas no RCC, tá? Nesse nosso documento. E você escolhe a habilidade e, então o meu assunto é esse. Então, você coloca lá a sua, vai com seu nome direitinho, porque a autora é você, ok? Então, se você tem questões, faça parte desse momento aqui também, tá? E logo, logo isso vai estar pronto para que você possa utilizar essas questões nas suas aulas, certo? Então, vamos supor, você está falando sobre o planeta Terra, não sei, enfim, né? E aí, você vai lá na habilidade tal, você vai ver várias questões relacionadas àquilo lá, tá bom? Então, é uma maneira também da gente fornecer materiais, dar subsídios e suporte para vocês, professores, tá bom? No próximo slide, nós temos aqui o endereço do nosso blog de ciências, que é ciências 6 ao 9 anos CG, Campo Grande, né? .blogspot.com. Se você tiver um tempinho, você olha lá, tem bastante novidade, tem materiais, ok? Para que você possa explorar também esse momento.
E aí, uma outra coisa importante, no próximo slide a gente tem que falar disso, é que nós já fizemos vários vídeos das formações anteriores. E talvez você chegou agora, de repente você não percebeu, mas nós temos vídeos sobre o referencial curricular circunstancial, o RCC, de como trabalhar cada uma das habilidades. Nós temos também vídeos sobre... pode mudar o slide, por gentileza? Nós temos também vídeos sobre o uso de filmes, de vídeos, de GIFs, que são muda o slide para mim, fazendo favor? Isso. Uso de filmes, de vídeos e GIFs, que são aquelas figurinhas que se mexem, né? São científicas. A gente fez um banco desses GIFs para deixar lá o material também pronto para você utilizar, né? Então tem a água evaporando, se você estiver falando sobre os estados físicos da água, tem um animalzinho se mexendo, reproduzindo, enfim. Então tem vários tipos de GIFs que você também pode utilizar nas suas aulas, tá? Tem o uso de podcasts, que são aqueles áudios que você pode pedir para o seu aluno construir, ou você fazer, né, uma temporada de alguma aula interessante. Tem todo o passo a passo de como você montar esse podcast. Nós temos também alguns recursos novos do PowerPoint, fizemos vídeos específicos só sobre isso, como você utilizar esse PowerPoint, todos os elementos novos que estavam ali escondidinhos. Falamos sobre tirinhas e charges num vídeo específico também, uma das nossas formações. Falamos sobre o método Volbach, a questão da dengue. Já saiu um vídeo aí sobre a biofábrica que nós fomos lá filmar para vocês. Sobre o bem-estar animal também, o Tatu Canastra e o projeto Tamanduá Bandeira, fizemos também, foram as anteriores, certo? Então você percebe que existe uma série de materiais e recursos que você pode utilizar. Você não está sozinho, não está sozinha, ok? Nós estamos aqui nos bastidores para que o nosso ensino de ciências seja efetivo na nossa rede. Ok? E aqui no nosso próximo slide nós temos alguns vídeos, né? Nós temos um canal no YouTube que é o Ciência CEMED, tá? Nós subimos todos os vídeos lá para ficar concentrado, tudo que é de ciências está lá para que você possa achar de uma forma mais fácil. Tá bom? Depois você vai lá dar uma curtida para a gente fazer esse canal ficar conhecido entre os professores, porque de fato tem diversos materiais e recursos que estão lá para que você possa utilizar, tá? Além disso, no próximo slide tem o canal Reflexões Pedagógicas também, que além de vídeos das formações, das diversas áreas, tem vídeos sobre qualidade de vida, sobre educação especial, sobre o pessoal da diversidade, né? Enfim, tem diversas coisas, setores, né? Que foram gravando esses vídeos, essas formações, estão todos disponíveis lá no canal Reflexões Pedagógicas, tá certo? E agora, para finalizar, eu preciso dizer para você entrar em um link para você colocar lá os seus dados para atualizar o nosso banco de professores de ciências da REME. Então, é muito importante a gente ter o seu e-mail, para a gente ter o seu contato, para te mandar alguns materiais, de repente, alguns recados, mais um canal de comunicação, ok? Então, entra lá no bit.ly Prof de Ciências, e aí você faz esse cadastro. São só os seus dados mesmo, sua escola direitinho, para que você possa, a gente ter o seu contato aí, para a gente poder ter essa comunicação, tá bom? Esse link também estará dentro do Moodle. Tudo isso que a gente está falando aqui vai estar dentro do Moodle. O Moodle, então, é a plataforma que vai reunir todos esses materiais, inclusive essas apresentações, tá bom? Vão estar lá dentro do Moodle para que você possa ter reunido em um lugar só, tá? Bem organizado mesmo. E o Moodle, você já sabe, Moodle CEMED, né? O seu login e a sua senha é o seu CPF, tá bom? Se você tiver algum tipo de problema de entrar e tudo mais, você pode nos procurar, a gente está aqui para ajudar, tudo bem? Pode passar aqui, ó, login e senha dentro do Moodle, tá bom? É o seu CPF.
E aí nós queremos agradecer, no nosso último slide estão todos os nossos contatos, os nossos telefones, temos ali o nosso blog, nosso canal do YouTube, o blog da GFEM, que é o blog do nosso setor, certo? E nós estamos sempre à disposição para contribuir de alguma maneira, que são apenas sugestões, são apenas trocas de figurinhas que nós estamos tendo aqui com muita humildade, para que a gente possa fazer esse ensino de ciência ser cada vez melhor. Né? Nós confiamos no trabalho que vocês têm feito, nós estamos acompanhando e, de fato, depois dessa pandemia, nós não seremos mais os mesmos, né? Nós aprendemos muita coisa e um recadinho especial, se cuida. Cuida de você, cuida do seu emocional, cuida das suas emoções, tá? Porque isso vai te fazer uma pessoa melhor, um professor melhor e uma sociedade melhor, ok? Um grande beijo para vocês e até a próxima. Gostaria de agradecer aí a presença de vocês, né? E frisar mais uma vez, qualquer tipo de dúvidas que vocês tenham, vocês podem estar nos procurando lá na GFEM, vocês podem estar nos ligando. A Tati deixou aí no último slide todos os nossos meios de comunicações, no qual vocês podem estar procurando a gente. E aqueles professores também que têm alguma ideia nova, vocês também podem estar nos procurando. Vocês também podem estar passando as ideias de vocês para que a gente possa abraçar a causa também. Lembrando que todos nós somos professores, tá bom? Então, fiquem bem, se cuidem, como a Tati falou, a gente precisa se cuidar mesmo, a gente voltando para o ensino presencial mesmo, as nossas vidas voltando ao normal, né? Ainda a gente não está, a gente não pode ainda ficar brincando em relação a esse vírus, né? Então, cuidem-se. Assim como nós estamos nos cuidando, a gente pede para que vocês se cuidem também, tá? Gratidão. Muito obrigada. Obrigada às meninas aí das Libras. Valeu. Muito obrigada, meninas. Da equipe da DITEC também. Sim. Grande abraço a todos. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.